Bem-vindos a este canal. Hoje nós estamos dando sequência à série Fundamentos da Oração. Hoje falaremos da quarta mensagem, baseada em Neemias, no capítulo 9. Livro de Neemias, capítulo de número 9, versículos do 1 até o 38. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Buni e Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor, vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo o bendizer e louvor. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és, ó Senhor, o Deus que elegeste Abrão, e o tirastes de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos gigazeus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhes ouviste o clamor junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba, e assim adquiriste renome como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem e, de noite, por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai. Do céu falaste com eles, e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhes fizeste conhecer. Preceitos, estatutos e leis, por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandaste. Pão dos céus lhes deste na sua fome, e água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede. E lhes disseste que entrassem para possuírem a terra que, com mãos levantadas, lhes juraste dar. Porém eles, nossos pais,
se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeram. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém, tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: Este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedeste o teu bom espírito, para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhes deste na sua sede. Desse modo, os sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também lhes deste reinos e povos, que lhes repartiste em porções. Assim possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os teus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinhas dito a seus pais que nela entrariam para a possuírem. Entraram os filhos e tomaram posse da terra. Abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhos entregaste nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles segundo a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram, e engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Ainda assim foram desobedientes e se voltaram contra ti. Viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias. Pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram. Mas no tempo de sua angústia, clamando eles a ti, dos céus tu os ouviste, e, segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os desamparavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas, convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouvistes dos céus e, segundo a tua misericórdia, os livraste muitas vezes. Testemunhaste contra eles, para que voltassem à tua lei. Porém, eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram de ombros
endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. No entanto, os aturaste por muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu Espírito, por intermédio dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Mas, pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio, a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até ao dia de hoje. Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste, e nós perversamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos, que testificaste contra nós. Pois eles, no seu reino, na muita abundância de bens que lhes deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem. Eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e, segundo a sua vontade, dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Por causa de tudo isso, estabelecemos a aliança fiel e o escrevemos. E selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Neste texto, Neemias mostra a oração real. O texto em si é uma verdadeira oração com todos os requisitos de uma oração real. Os livros de Esdras e Neemias são vistos como uma só obra, provavelmente pelo fato dos dois trabalharem nos mesmos propósitos, na reforma das muralhas da cidade, do templo, também na reforma religiosa, sendo o livro escrito por volta de 440 a 430 a.C. O livro narra que Neemias foi encarregado de um grande projeto de reconstrução, a reforma da cidade de Jerusalém, a reforma religiosa e moral do povo que estava exposto a influências externas e estava abandonando a obediência à lei de Deus. Nesse texto de Neemias 9, do 1 ao 38, mostra que na assembleia convocada pelos líderes de Israel, houve separação dos estranhos, jejum, arrependimento, confissão de pecados, tanto pessoais quanto coletivos, adoração, tanto pessoal quanto coletiva, com exaltação à grandeza e obras de Deus, com referência à adoração feita no céu, relato dos atos de bondade e misericórdia de Deus e dos atos de desobediência e ingratidão do povo. Reconhece a infidelidade de todas as classes do povo e a fidelidade de Deus. Reconhece que a punição que estão sofrendo é justa. Aqui está o reconhecimento
da fidelidade de Deus e da ingratidão do ser humano. Os versículos do 1 ao 3 nos mostram o ajuntamento do povo, com o objetivo de ouvir a palavra de Deus e confessar os seus pecados. Mostra que a lei requer pelo menos duas respostas dos arrependidos, que são a confissão e a adoração. E assim fez o povo ali reunido. Nos versículos do 4 ao 37, eles buscam o favor de Deus. Os versículos 4 e 5, eles dirigiram a Deus em favor do povo, exaltando-o como Criador e Redentor, e reconheceram a soberania de Deus. Nos versículos do 7 ao 12, aqui eles reconhecem a soberania de Deus também como legislador, disciplinador, salvador e juiz. Nos versículos do 13 ao 31, com base no caráter de Deus e na sua aliança, pediram-lhe para levar em conta a aflição que eles estavam sofrendo e clamaram por misericórdia. Nos versículos do 32 ao 37, eles se preparam para uma renovação da aliança por parte deles. Reconheceram que o Senhor não quebra a aliança, mas que o ser humano está sempre agindo com infidelidade. No versículo 38 e último versículo, estabelece o cumprimento da aliança entre o povo por documento assinado pelos líderes. Tentam por força de tratado humano o que não conseguiram cumprir por força de lei divina. O texto nos ensina que quando a oração é feita obedecendo os seus fundamentos e princípios, Deus ouve a súplica do seu povo, tem misericórdia e atende os pedidos a ele apresentados. Conclui-se que separação dos pecados, quebrantamento, arrependimento e confissão de transgressões nos torna livres para adorar. Quando adoramos, exaltamos a grandeza e obras de Deus, tornando assim expostos os atos de bondade e misericórdia do Senhor e os atos de desobediência do ser humano. Obrigado, Senhor, por tua fidelidade e misericórdia.